Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a legislação municipal de Portão, conteúdo previsto no edital do concurso público. Pessoal, vamos trabalhar aqui nas aulas a legislação municipal. Eu vou apresentar para vocês a lei, os principais pontos sobre a legislação e no final nós vamos treinar com questões simuladas que eu vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai ser cobrado na prova do nosso concurso. Pessoal, a lei orgânica do município de Portão é a principal lei do município, é a lei que organiza a prefeitura e a Câmara Municipal, como a gente vai perceber ao longo desta aula. O artigo 1º apresenta o município de Portão. Como a gente sabe, Portão faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul e tem competência e autonomia política, legislativa, administrativa e financeira assegurados pela Constituição. Os municípios no Brasil são autônomos, eles possuem as suas próprias competências. E é isso que nós vamos estudar também ao longo desta aula. Símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino. Aí estão os 3 símbolos do município de Portão. E a banca pode perguntar na prova quais são os símbolos do município. Aqui estão os 3. Quando essa lei orgânica foi feita, o território do município foi mantido sem nenhuma alteração. Então aqui também esse artigo 3º dificilmente vai ser perguntado em prova. O artigo 4º fala sobre o poder municipal. E o poder, na verdade, pertence ao povo. E o povo de Portão exerce o seu poder por meio dos representantes eleitos para o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e para o Executivo, que é a Prefeitura de Portão. E os poderes Legislativo e Executivo são independentes e harmônicos, sendo vedada, proibida a delegação de poderes entre si. Pessoal, é muito importante observar que quando a gente estuda a lei orgânica do município de Portão, a gente vai encontrar apenas 2 poderes, o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o Executivo, que é a Prefeitura. Aqui no município não tem poder judiciário. Pessoal, poder judiciário vocês vão encontrar quando vocês estudam a Constituição Federal, porque lá estão os 3 poderes. Agora, nos municípios são apenas 2 poderes, o Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, que é a Prefeitura. Esses poderes têm as suas próprias atribuições. A Prefeitura vai administrar todos os serviços públicos e interesses da coletividade. E o Legislativo, a Câmara de Vereadores, vai aprovar as leis e fiscalizar tudo o que acontece na Prefeitura. E essas funções do Legislativo e do Executivo não podem ser delegadas de um para o outro. Claro que não. A gente precisa que eles tenham independência para que um possa atuar independentemente do outro, para que a Câmara possa fiscalizar o que acontece na Prefeitura. Bom, é dever do poder municipal, em cooperação com outros municípios, com o Estado e com a União, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e sociais, aqueles direitos previstos na Constituição Federal, principalmente aqueles primeiros artigos da Constituição, né? É importante que o município assegure para os seus cidadãos o respeito àqueles direitos. E a publicação das leis e dos atos municipais, se não houver imprensa oficial do município, vai ser feito em um órgão da imprensa local ou regional, ou até mesmo por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara em murais. A publicação de atos que não são normativos, um ato não normativo é um ato que não é uma norma. Essa publicação pode ser resumida, não precisa colocar todo o ato publicado no jornal, coloca só um extrato. E os atos que produzem efeitos externos só vão produzir efeitos após a sua publicação. A publicação do ato administrativo é um requisito de eficácia para que ele possa produzir efeitos fora da Prefeitura ou da Câmara. É isso. E a escolha do órgão de imprensa para fazer essa divulgação de leis e atos deve ser por licitação, que leva em conta não só as condições de preço, mas também as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição, para encontrar um jornal adequado para essas publicações. Pessoal, é isso que nós temos nessa parte inicial aqui da lei. Ainda é uma parte bastante introdutória, mas dela já podem surgir algumas questões
em prova. Agora, nós vamos começar a estudar o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E aqui tem muitas informações importantes para a nossa prova e a nossa banca adora formular questões sobre o poder legislativo. Então a gente precisa saber bem, conhecer bem o funcionamento da Câmara Municipal aqui de Portão. Primeira coisa, quantos vereadores tem na Câmara? 11 vereadores. São 11 vereadores de acordo com o artigo 7º da Lei Orgânica. Pessoal, eles são eleitos dentre cidadãos maiores de 18 anos. A idade mínima que está também na Constituição Federal. Idade mínima para ser vereador é 18 anos. Idade mínima para ser prefeito é de 21 anos. Cuida na prova para não confundir, porque a banca pode trocar um pelo outro. Muito bem. A Câmara Municipal tem duas listas de competências nesta lei orgânica. Aqui no artigo 8º, tem competências da Câmara com a sanção do prefeito. O que é isso? São competências que vão ser decididas pela Câmara, mas depois que os vereadores decidiram, eles encaminham para o prefeito ou prefeita do município, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai estudar ainda hoje, como que funciona a sanção e veto. Essas matérias todas aqui do artigo 8º passam pela sanção do prefeito. Por outro lado, o artigo 9º traz matérias que não passam pelo prefeito. Competências privativas da Câmara. Atenção, tanto o artigo 8º quanto o artigo 9º trazem competências da Câmara de Vereadores aqui de Portão. A diferença é que as matérias do artigo 8º, a Câmara decide e encaminha para prefeito sancionar ou vetar. As matérias do artigo 9º, a Câmara decide e ponto final, acabou. Prefeito não se mete nessas decisões. Então, é importante diferenciar o artigo 8º do artigo 9º, porque a banca, na hora da prova, pode fazer uma questão misturando os dois, confundindo os dois. E a gente tem que saber o que passa pela sanção ou veto do prefeito e o que não passa, o que é privativo da Câmara. Tem uma lógica aqui. Essa matéria privativa da Câmara, a Câmara ou está cuidando do seu funcionamento interno, ou está fiscalizando o prefeito. Já nas matérias que passam pela sanção do prefeito, estão sendo tratados dos principais assuntos envolvendo servidores públicos, bens do município, serviços públicos, orçamento, tributos. Esses principais assuntos do município a gente vai encontrar no artigo 8º. Olha só, aqui no artigo 9º, então, aquela competência privativa da Câmara, a primeira é eleger a sua mesa. E isso é matéria de funcionamento interno da Câmara. A Câmara elege a sua mesa e o prefeito não se mete nisso. Essa, então, é a primeira atribuição que nós temos aqui. Também a Câmara vai elaborar o seu regimento interno, mais uma matéria interna que o prefeito não se mete. A Câmara vai dispor sobre o seu funcionamento, sobre os seus cargos. A Câmara dá posse ao prefeito e ao vice-prefeito, dá licença quando o prefeito e o vice querem se afastar. Quando o prefeito for se ausentar do município por mais de 15 dias, ele tem que pedir licença para a Câmara, senão ele pode perder o mandato. A Câmara cria a Comissão Especial de Inquérito, que é uma comissão para fiscalizar algo determinado na Prefeitura. A Câmara, na função de fiscalizar, convoca secretários municipais para prestar informações, toma e julga as contas do prefeito, zela pela preservação da sua competência, podendo suspender, tirar a eficácia de atos do executivo, de atos do prefeito, que exorbitem, que saiam da sua órbita do seu poder regulamentar. Como assim, professor? Não entendi nada. Pessoal, esse inciso 10 diz o seguinte: tem matérias que cabe à Câmara decidir por lei, tem matérias que o prefeito pode fazer por decreto. Sempre que o prefeito, por decreto, faz algo que ele não poderia fazer por decreto, algo que precisaria passar por lei, ele está exorbitando, ele está saindo da sua órbita de atuação. E quando a Câmara percebe que o prefeito está fazendo por decreto coisas que precisariam de lei, ela vai suspender o efeito desses atos. É isso. Também a Câmara vai fiscalizar e controlar diretamente atos do Executivo, incluído da administração indireta, que são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A Câmara vai conceder título de cidadão honorário ou qualquer honraria e homenagem à pessoa que reconhecidamente prestou algum serviço ao município e também criar o funcionamento das comissões da Câmara. Tudo isso, pessoal, como vocês podem perceber, ou são matérias internas da Câmara ou é a Câmara fiscalizando o prefeito. Já no artigo 8º, nós temos uma série de leis que influenciam diretamente no dia a dia na administração da prefeitura, e essas o prefeito vai poder sancionar ou vetar.
leis de assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, legislar sobre tributos, muito importante, os tributos do município, leis orçamentárias, créditos no orçamento, concessão de auxílios e subvenções, serviços públicos e bens do município, e aqui são vários incisos sobre bens, criação de cargos na prefeitura e a remuneração dos servidores, aumento na remuneração, tudo isso passa pela sanção do prefeito. Aprovar o plano diretor, que é a principal norma urbanística, criar, estruturar e atribuir funções às secretarias, também autorizar a alteração do nome de bens, né, de ruas, de logradouros públicos, delimitar o perímetro urbano e aprovar o Código de Edificações e Obras. Tudo isso, pessoal, passa pela sanção do prefeito, enquanto as matérias do artigo 9º não passam. Além de memorizar, é importante sempre lembrar daquela lógica. Se a Câmara está fiscalizando a prefeitura ou cuidando do seu funcionamento interno, é privativo. Não esqueçam disso, vai lhe ajudar na hora da prova a identificar a questão. Muito bem, vamos avançando e agora nós temos algumas disposições sobre os vereadores. Os vereadores possuem aquela imunidade parlamentar, já ouviu falar isso? É a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. E atenção, na circunscrição do município. O vereador só é inviolável no município. Foi passear lá em São Leopoldo, já não tem a inviolabilidade. Interessante esse detalhe, né? É a circunscrição do município. A banca vai tentar te enganar na prova, dizendo que o vereador tem inviolabilidade na circunscrição do estado, por exemplo. E aí está errado, é só no município de Portão. Bom, eles têm as mesmas situações de incompatibilidade e perda de mandato que a Constituição Federal prevê no que couber para deputados e senadores. E o vereador pode licenciar-se por motivo de doença devidamente comprovada, por licença gestante ou missões temporárias de interesse do município. Bom, quando o servidor é licenciado por motivo de saúde ou licença gestante, quando o vereador é licenciado por esses motivos, ele vai ter remuneração normal. No caso de missões temporárias, se a missão decorrer de expressa designação da Câmara e ser aprovada pelo plenário, também ele vai ter remuneração nesse afastamento. Quando ficar vago um cargo de vereador, quando o vereador renuncia, falece, ou em caso de licença de vereador por mais de 30 dias, o presidente da Câmara convoca o suplente. E quando a gente elege os vereadores, junto com os vereadores são eleitos os suplentes, aqueles que não fizeram votação suficiente, mas ficaram logo atrás dos eleitos. E os suplentes, ao longo do mandato, podem ser chamados, sempre que houver vaga ou que houver uma licença por mais de 30 dias. Mesa da Câmara. O que é isso, pessoal? Os vereadores, os 11 vereadores, entre si, vão se reunir e vão eleger uma mesa. Um dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, outro vai ser o vice-presidente, vai ter o secretário, enfim. Essa é a mesa. Bom, a eleição para a renovação da mesa ocorre anualmente, na segunda sessão ordinária do mês de dezembro, o que nos faz perceber que o mandato da mesa é de 1 ano. É 1 ano. Então, se elege, os vereadores entre si vão eleger no primeiro ano do mandato, a mesa, para aquele primeiro ano. Depois, uma mesa para o segundo ano, uma para o terceiro e uma para o quarto ano. Lembrando que o mandato de vereador, como a gente sabe, são 4 anos. Se eles perguntarem na tua prova qual é a duração do mandato da mesa, tu tem que responder que é 1 ano. É isso que nós temos aqui no artigo 17 e a banca gosta de perguntar isso em prova. Outra coisa que a banca gosta de perguntar é o período de sessões da Câmara, o período que a Câmara está realizando sessões, se reunindo. A Câmara vai se reunir de 1º de janeiro até o dia 15 de janeiro. Aí para, depois se reúne no dia 1º de março a 15 de julho, para de novo, se reúne de 1º de agosto a 31 de dezembro. Esses são os períodos de funcionamento e durante esse período a Câmara vai realizando sessões periodicamente, né? A sessão legislativa que não pode ser interrompida sem aprovação das normas orçamentárias. Não pode ir para o recesso sem ter aprovado a lei orçamentária, porque as normas orçamentárias que vão possibilitar todas as despesas que a prefeitura vai ter no ano seguinte. Então não pode interromper a sessão legislativa sem ter aprovado essas normas. Inclusive nós vamos ver o prazo que tem para isso. A Câmara vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. O que é uma sessão extraordinária? O nome já diz, extraordinária é uma sessão
extra, uma sessão adicional, além daquelas normalmente realizadas. E a sessão extraordinária vai ser convocada quando não foi possível tratar de todas as matérias que precisava nas sessões normais. Aí convoca uma sessão extraordinária. Ela pode ser convocada no período de recesso pelo prefeito ou pela maioria absoluta dos vereadores. Então, se no período de recesso eu preciso de uma reunião da Câmara, pode fazer essa convocação extra. E ela pode ser chamada pelo prefeito ou pela maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores. Sendo 11 vereadores, a gente sabe que a maioria absoluta serão 6, né? 6 vereadores. E durante essa sessão extraordinária, a Câmara só vai debater a matéria para a qual foi convocada. Quando é convocada uma sessão extraordinária, se coloca já a matéria, já vai ter uma pauta que vai ser tratada. E naquela reunião só podem tratar daquele assunto. Não podem aproveitar que estão reunidos para outros assuntos pendentes. Sobre as comissões, a Câmara vai ter também as comissões permanentes e temporárias. Como assim? Os vereadores se reúnem em plenário quando estão na sessão, todos os vereadores, isso é o plenário. E a maioria das matérias vão ser decididas, por fim, no plenário, pelos 11 vereadores. Mas, muitas vezes, antes de ir ao plenário, as matérias passam por comissões da Câmara. As comissões são formadas por alguns dos vereadores. É possível formar uma comissão com 3 ou 4 vereadores, por exemplo. E aí a comissão vai analisar assuntos específicos. Existem comissões permanentes, que funcionam durante todo o mandato, e temporárias, que são criadas por um tempo, por uma finalidade específica. O regimento interno da Câmara que vai especificar melhor quais são essas comissões. Em cada comissão vai ser assegurada, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos que participam da Câmara. Como assim? Se tiver lá, por exemplo, 3 ou 4 partidos que possuam vereadores aqui em Portão, em cada comissão deve ter um de cada partido, por exemplo, né? Para que esteja distribuído proporcional. Não é adequado que sejam todos membros do mesmo partido numa mesma comissão. É isso, para assegurar a pluralidade que a Câmara possui. A Câmara tem as comissões especiais de inquérito. As comissões especiais de inquérito, popularmente chamadas como CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito. Já ouviu falar nisso, né? Quando a Câmara quer investigar alguma coisa na Prefeitura, ela pode abrir uma CPI. Para abrir uma CPI, é necessário o requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. E esse detalhe é muito importante, isso é bastante cobrado em prova, é importante que vocês saibam. Para instaurar uma CPI, eu preciso de um requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Essa CPI vai ser criada para investigar um fato determinado por um prazo certo. Ela vai ter um prazo para concluir. Professor, a CPI pode punir alguém? Não. A CPI ela vai investigar e se ela concluir que tem alguma irregularidade, algum crime, algum ilícito, ela vai encaminhar o seu relatório para o Ministério Público. E é o Ministério Público quem vai promover ação para responsabilizar os acusados. É isso que nós temos aqui no artigo 24. Muito bem, concluímos então essa parte das comissões e agora nós vamos adentrar num assunto muito importante que vai nos acompanhar aí bastante também, que é o processo legislativo. O processo legislativo são as normas elaboradas aqui no município de Portão. Tem que cuidar, porque na Constituição Federal estão as normas do processo legislativo federal. Lá no processo legislativo da Constituição Federal, a gente vai encontrar emenda à Constituição, medida provisória, lei complementar, lei ordinária. É um pouquinho diferente. Aqui no município de Portão, na lei orgânica, estão as normas que vão passar pela Câmara de Vereadores. São 5 normas que fazem parte do processo legislativo do município. E, às vezes, a questão de prova é bem fácil. Às vezes, a banca só quer que tu responda quais são as normas do processo legislativo do município. E sabe o que a banca faz para tentar te confundir? Ela mistura com essas normas que são lá da Constituição Federal. Por exemplo, emenda à Constituição, medida provisória. Isso não vai ser discutido aqui na Câmara de Portão. Aqui na Câmara de Portão, somente essas 5 normas. Emenda à lei orgânica, o que é isso? Uma emenda à lei orgânica é uma alteração ao texto dessa lei orgânica que a gente está estudando. E se os vereadores quiserem adicionar algum artigo, tirar algum artigo, mudar o texto de um artigo, eles vão apresentar emenda à lei orgânica. E a gente já vai ver como que funciona essa emenda à lei orgânica. As leis
Lembram aquelas matérias, no comecinho da aula eu falei para vocês que tem matérias da Câmara que passam pela sanção ou veto do prefeito e outras que não passam, lembram? Pois é, as matérias que passam pela sanção do prefeito são leis complementares ou leis ordinárias. Por outro lado, aquelas matérias de competência privativa da Câmara, aquelas que eu falei que o prefeito não se mete, lembram? Aquelas vão ser decretos legislativos e resoluções. É isso. Bom, e qual é a diferença da lei complementar para uma lei ordinária? A lei complementar é um pouquinho mais difícil de aprovar do que a lei ordinária, porque a lei complementar exige o voto da maioria absoluta, que é mais da metade do total dos vereadores presentes ou não na sessão, para que seja aprovada. Já a lei ordinária é aprovada por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores que estiverem presentes no dia da votação. É isso. Muito bem. Então, esse é o nosso processo legislativo. E nós vamos, então, no próximo vídeo, conhecer cada uma dessas normas com mais detalhe, começando com a lei orgânica. Vamos ver o caminho para discutir e aprovar uma emenda à lei orgânica e também as demais normas. Tudo isso no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.